Nosso foco será desequilíbrios teológicos e ministeriais de nosso tempo. E como é que começamos a avaliar essa realidade? O desequilíbrio, curiosamente, é um tema pertinente à realidade da igreja primitiva. Se nós formos observar a literatura neotestamentária, grande parte do que nós encontramos ali é uma proposta, especialmente do apóstolo Paulo, mas também das cartas gerais, de tentar trazer aquelas comunidades cristãs do primeiro século a uma compreensão mais adequada de como é que deveria ser a caminhada cristã, o entendimento da fé. Então nós temos apelos de natureza prática, de perfil ético, de perfil doutrinário. Então, vamos assim dizer, estamos diante de um tema que é uma realidade pertinente, não só de hoje. E quando nós pensamos sobre esse assunto, o que fica muito nítido na nossa percepção? Os desafios passam pelo caminho como nós construímos teologia, e sendo a nossa caminhada sintonizada com a tradição da Convenção Batista Brasileira, das igrejas batistas, da tradição da Reforma. É claro que a nossa referência envolve nitidamente a Escritura. Então, como é que se constrói teologia em sintonia com a Escritura? O desafio filosófico. Eu tenho uma impressão que nós estamos passando por um período, se é que a gente pode dizer assim, de fragmentação da educação, né? Nesse mundo pós-iluminista, nós temos cada vez, aparentemente, mais presente um óculos segmentador da realidade, né? O corte dos frios da nossa padaria filosófica é sempre um corte menor, as fatias são finíssimas, né? Então, essa percepção, ela se afasta de uma educação histórica, por exemplo, de humanidades, onde você tinha que lidar com história, com filosofia, com perspectivas culturais diferentes, ou aquele lado, assim vamos dizer, de uma herança medieval sintetizadora, mas num caminho de um enfoque globalizador do conhecimento. Estamos hoje diante de um elemento muito mais fragmentado. E diante disso, o caminho da história da filosofia, conscientemente ou não, traz para nós uma abordagem, vamos dizer, teológica com um sabor específico. É mais ou menos quando você toma aquele suco de laranja que tinha morango ou melancia no fundo. Você toma, mas esse gosto aqui que eu estou sentindo, de onde vem? Né? Então nós temos aí vários sabores filosóficos inconscientes na construção teológica de muita gente. Às vezes é inconsciente, às vezes o suco é inteiro de morango e a pessoa está plenamente consciente disso. Outra coisa que passa por isso, pela questão, e é importante, é a questão de identidade e cultura. Bastante comum, né, a gente pensar em teologia do ponto de vista, vamos dizer, da tradição mais histórica e sistemática da tentativa de apresentação do modelo teológico ideal, e com uma interação muito limitada com a noção, com a percepção de identidade e de cultura, que, aliás, é uma referência que acaba tendo um impacto significativo, especialmente no contexto do mundo contemporâneo. Outra coisa que é necessariamente pertinente a essa discussão é a realidade social. Muitas pessoas, às vezes, discutem a teologia numa sintonia com uma proposta ligada à metafísica ou a um modelo pré-definido, e não, às vezes, tem uma sensibilidade para perceber isso. E, claro, se estamos falando daquilo que pensadores como Mircea Eliade ou Rudolf Otto gostavam de chamar na relação com o sagrado, nós temos esse elemento místico pertinente à construção da fé e da experiência religiosa. A gente não fala em teologia só do ponto de vista de uma descrição acadêmica pormenorizada, mas também da realidade prática da vida das pessoas, particularmente dentro do ambiente no qual nós estamos inseridos e somos participantes. E, claro, E isso tem seguramente um elemento existencial participando, né, nessa busca de significado para a vida,
numa aliança, seja ela pertinente ou não, com a realidade do contexto místico. Qual é um grande desafio para nós? Historicamente, no nosso admirável mundo antigo, a nossa tarefa, em grande parte, era muito mais simples. Por quê? Porque nós costumávamos compartilhar de um determinado ambiente sociocultural com uma cosmovisão quase que única, ou pelo menos predominante. Então, se nós estivéssemos numa realidade, por exemplo, europeia de 2 séculos atrás, a gente teria quase todo mundo pensando de maneira semelhante. Isso também, né, era comum em outros ambientes. Nesse ambiente novo, com a troca de culturas, com a interação cada vez mais globalizante, com uma multiplicação dos meios de comunicação, nós estamos nesse ambiente politribal dentro dos nossos contextos sociais e religiosos. Isso significa, traduzindo para o português claro, que no ambiente onde você ministra, quer você esteja no que você vai chamar de uma igreja batista ou numa universidade ou no ambiente de trabalho, você vai encontrar gente cuja cosmovisão é predominantemente marcada pelo secularismo, que rompe com a pertinência do sagrado no que diz respeito à experiência humana. Você vai achar pessoas de perfis diferentes dentro de um contexto teísta, né? Hoje o indivíduo vive de fato essa poliesquizofrenia sociopsicológica religiosa. Amém, irmãos? Quem foi abençoado, levante a mão, né? Por quê? Porque, de fato, o indivíduo, na verdade, convive com cosmovisões diferentes e, às vezes, eu penso que ele nem tem o trabalho de fazer uma sintonia entre elas, ele simplesmente troca a faixa. Ele coloca, né, aqui ele funciona com essa, ali ele funciona com a outra, e aí ele permite um passeio interno dentro de si mesmo, né, para ver onde é que ele vai conseguir chegar. E, ao mesmo tempo, você tem pessoas que vivem no universo animista. Então, numa simples congregação religiosa, você tem gente que tem uma compreensão secular, muitas vezes agnóstica em relação à realidade. Você tem gente de perfil extremamente animista, que acha que um determinado bicho dá azar e ele não passa debaixo da escada para que as coisas, né, possam funcionar bem, e gente de perfil teísta, acontece de encontrar também, né? Mas então a gente tem esse cenário diante de nós. E nessa caminhada de construção de maneira de entender a realidade, o fato é que nós vivemos debaixo de um contexto geral, curiosamente, com a predominância de dualismos. Um dualismo que tem, por exemplo, a origem europeia, né? Lembrando que nós temos aí uma tradição com muita influência platônica e uma formação religiosa marcada por isso. Talvez uma coisa difícil para muita gente entender, que muitas pessoas no ambiente evangélico, batista, são assim do ponto de vista do seu verniz. Mas a sua constituição interna, a sua visão de realidade, muitas vezes tem outros perfis, né? E esse mundo dualista, né? Esse mundo da carne e do espírito, esse mundo da realidade, vamos dizer, superior, ele está presente em grande parte, talvez seja uma das razões porque, por exemplo, o nosso meio protestante brasileiro tem pouca pertinência de transformação da realidade e da cultura, porque nós entendemos que espiritualidade maior é sempre um distanciamento disso. Curiosamente, a matriz africana, que tem a ver com nossa tradição, que é especialmente percebida, por exemplo, naquilo que a gente encontra em perspectivas de interpretação da realidade, como, por exemplo, na Umbanda, né, que é tão pertinente à realidade brasileira, também divide o mundo em 2 andares, a semelhança do que acontece no ambiente europeu. Você tem o Orum e o Ayé. Você tem a realidade espiritual em oposição à realidade física, o mundo estrutural e o mundo etérico. De modo que quando há um desequilíbrio na realidade do nosso cotidiano, é necessário, né, resolver a coisa de modo espiritual para
que depois as coisas do ponto de vista concreto venham a se manifestar. E, ao mesmo tempo em que esse paradigma de divisão da realidade, esse paradigma que faz parte de quase de uma percepção mística inconsciente de grande parte da nossa população, hoje é bastante atingida por aquilo que nós podemos definir como secularismo, né, que tem a ver com o desdobramento de uma cultura racionalista, iluminista, altamente crítica de certos ambientes da Europa, que trouxeram uma maneira de romper com a possibilidade de qualquer conexão com o sagrado como pertinente à experiência humana. Então, de qualquer forma, percebam que a separação entre natureza, e depende de que nome vocês vão querer dar, vocês vão orar para Deus revelar qual o nome, né? Esse mundo metafísico, algo semelhante, que não é pertinente, no mínimo tem um ponto de interrogação, no fundo, tem muito a ver com aquilo que se desdobra na história, tanto filosófica como teológica, que marca a compreensão do mundo, vamos dizer, contemporâneo, que sem entender isso a gente não consegue ir muito longe, que é o famoso dualismo kantiano, né? O famoso Immanuel Kant, o grande estudioso de Königsberg, que nunca se afastou 80 quilômetros da sua casa, e que foi aí conhecido pela crítica da razão pura, crítica da razão prática, né? O autor do Das Zullen, o imperativo categórico como referência ética de organização da vida. O que fica marcado a partir de Kant é a ideia de que, de fato, a coisa em si, o noumenon, como ele costumava dizer, é inacessível. Um livro interessante de história da teologia, não sei se a gente encontra ele ainda, quase da época de Kant, né? O Bengt Hägglund, um estudioso sueco, que apresenta com muita clareza o pensamento de Kant e o seu desdobramento, e que tem a ver com uma espécie de conexão com essa tendência dualista que nós temos e que constrói a realidade desse mundo contemporâneo, que ajuda a gente a dividir o mundo em dois andares, que ajuda a estabelecer uma oposição entre essas realidades e, de certa forma, nos faz compreender por que uma caminhada na direção da conexão, da compreensão do mundo e da busca filosófica antiga e da espiritualidade estão separados e dificulta a nossa trajetória de conectar as realidades, favorecendo um caminho de polarização, de distanciamento de perspectivas e, de certa forma, explica o que nós temos no mundo contemporâneo. Se temos essa influência na história do pensamento filosófico e teológico, que vão marcar muito da nossa cultura, do ponto de vista da nossa, vamos dizer, construção teológica e até mesmo denominacional, nós temos o quê? Uma herança que tem a ver com a reforma. Muitos batistas, você sabe que existem batistas e baptistas, né? Os baptistas, que são baptistas de raiz, geralmente até dizem, olha, nós baptistas não somos protestantes, nós somos diferentes, nossa situação é outra. E de certa forma tem lá sua razão esse argumento, por razões históricas e outras questões, mas querendo ou não, a configuração da construção da teologia fundamental da reforma faz parte da tradição, quer a gente queira, quer não. Então, de uma maneira ou de outra, nós temos essa percepção definida na nossa caminhada. Agora, o curioso nessa história é que não está tão claro para todo mundo essa herança da reforma que traz a importante ruptura com caminhos medievais e que certamente estavam em crise, um retorno à importância da escritura, uma espécie de libertação do indivíduo capaz agora de se tornar intérprete do texto, agora acessível e livre
das determinações daquilo que era absolutamente inquestionável e que abre uma das veias pelas quais se constrói a modernidade, essa herança está construída dentro de um caminho de uma escolástica medieval. E ela nasce também sob a égide da razão e se constrói muito em cima, eu poderia dizer, da espiritualidade, da razão e da certeza. Todo mundo sabe até hoje que o bom crente não tem dúvidas, porque a dúvida é do diabo, é do mal. Então, toda vez que a gente está bem com Deus, a gente está com certeza de tudo, menos da nota da prova de grego e de hebraico. Isso aí a gente não tem certeza assim. Essa herança reformada, ela acompanha aquilo que pode não ter uma conexão histórica tão imediata, mas faz parte daquilo que tem a ver conosco no impacto da reforma radical, inspirada pelos movimentos anabatistas anteriores, e o movimento menonita que vingou e chega até hoje, e com os desdobramentos batistas propriamente ditos, na Inglaterra, na Holanda, e depois se espalhando por outras partes. E não há dúvida que esse caminho de maior independência, de maior autonomia, né, como diria o professor Dr. Israel Belo de Azevedo, da celebração do indivíduo, fazem parte dessa construção que certamente vai chegar até nós, que está marcada então por esse caminho de construção da modernidade que acaba adoecendo no sentido das suas expectativas de certeza, que acaba fazendo parte desse edifício de busca de segurança teológica e, ao mesmo tempo, de liberdade de interpretação do texto da reforma e com uma pitada maior de autonomia e de individualidade que funciona basicamente como uma pimenta mais forte no caldo da reforma que chega até nós. Diante disso, o que acontece? Especialmente do ponto de vista da construção histórica, nós temos um caminho difícil, que é um caminho da igreja reagindo no que diz respeito à realidade do mundo secular, do mundo novo que nós enfrentamos e que tem sido um grande desafio. E é curioso que esse mundo de polarizações, esse mundo que caminha na discussão, né, do acessível, o não acessível, do mais espiritual, o não espiritual, espiritualidade concreta ou ligada a uma inspiração metafísica, nós temos um caminho interessante que o mundo contemporâneo com o secularismo trouxe uma caminhada para a igreja e que faz parte do nosso entendimento de acomodação aquilo que o universo secular parecia apresentar como um desafio maior. Isso aí depende, né? Esses rótulos são difíceis da gente colocar, depois se vocês quiserem trocar, fiquem à vontade. Aquilo que muitos chamaram de protestantismo liberal, hoje alguns chamam de protestantismo progressista, ou protestantismo, vamos dizer, de perfil, de reação que entende que as percepções da realidade desse mundo que o pensamento secular trouxe exige uma reformulação da leitura bíblica a partir dessas referências consideradas fundamentais. Por outro lado, é curioso isso, ao mesmo tempo em que esse triunfo da razão, e da razão especialmente questionada, traz essa exigência de um lado, do outro lado você tem o que a gente pode chamar de uma reação do perfil fundamentalista, ultraconservador, que ao mesmo tempo trata dessa realidade da imposição secular de uma maneira em que busca, vamos dizer, o apoio da razão, da certeza, da delimitação como grande aliado da fé. E isso faz parte da construção de muito daquilo que a gente chama de evangelicalismo. O curioso é que a maneira como os dois pensamentos se construíram, apesar de estarem numa certa relação de oposição, tem muitas semelhanças na maneira de apresentar a sua forma
de argumentar em relação à construção teológica. E, além disso, esse mundo secular passa, né, por um caminho que envolve uma mudança de cenário de um velho paradigma do mundo moderno, predominantemente cartesiano, iluminista, para esse novo paradigma pós-moderno, onde isso é questionado, e de uma maneira tal que a gente se encontra em dificuldades para poder caminhar em relação a isso. O que acontece, né? Esse é um drama de grande parte do chamado evangelicalismo conservador, por exemplo, né? Por quê? Porque ele tem a sua estrutura de segurança num tipo de construção teológica principalmente feita no século XVI e XVII. E, apesar dos muitos pontos importantes que precisam ser observados e considerados, a dinâmica da mudança de pensamento, da mudança histórica, traz desafios tais que a única maneira de lidar com tudo isso, muitas vezes, é refugiar-se num projeto de preteritofilia e numa espécie de segurança dizendo, daqui para frente a gente não vai mais, né? E aí, então, se sente uma segurança que até conforta muita gente, mas tem muito pouca possibilidade de caminhar de modo promissor dentro do ambiente onde nós estamos inseridos hoje. A gente observa uma coisa que quem anda por diversos países europeus, certas áreas da América do Norte, onde muitas igrejas fecharam e já não existem mais, tanto igrejas que se renderam ao secularismo de maneira absolutamente irrefletida, como grupos extremamente fechados que também não conseguiram fazer essa lição de casa na conversa com o novo jeito de ser e de pensar. Diante disso, eu sei que vocês estão ficando chateados, mas eu prometo que vai melhorar daqui a pouco, né? Nós estamos num negócio muito estranho, que ninguém nunca entendeu até hoje, chamado Brasil. O Brasil é a coisa mais diferente que existe nesse planeta. E é diferente porque Portugal já era diferente na Europa, já é um país que tem uma construção peculiar, tem uma história distinta de construção com diversas etnias, um primeiro estado secular que foi grande, e tem vários elementos que não são pertinentes, mas esse Brasil continental, formado por portugueses, indígenas, africanos e imigrantes da Europa, Ásia e América do Norte. Itália, Alemanha, Portugal, Espanha, Líbano, Síria, Japão e Coreia marcam a imigração nos últimos anos. A gente sabe que o Brasil recebeu muitos chineses, haitianos, bolivianos, venezuelanos e sírios mais recentes, diferentes da imigração antiga. E nós temos o desafio da brasilidade. Por que isso é muito significativo? Porque preste atenção. A nossa construção de referência teológica, ela passa por um caminho de romantização do protestantismo histórico nosso, que é predominantemente um protestantismo que tem origem nos Estados Unidos, na Inglaterra, no país de Gales, na Escócia, na Suíça, na Alemanha. E grande parte da nossa população não tem qualquer conexão cultural histórica com isso. Então, esse desafio, ele é pertinente e traz para a gente um caminho de tensão cultural. Como é que a gente lida com isso? E talvez ajude a gente a pensar e entender, nesse cenário, ainda que a teologia precise ter a sua articulação exegética, teológica, do ponto de vista do método trabalhado, construído adequadamente, ela não pode desconsiderar esse fator, especialmente em nossos dias, quando isso se torna uma discussão tão pertinente. Então, nós temos aí essa discussão forte, né? Que é absolutamente necessária, a tensão entre contextualização, ruptura e mudança da cultura. Qual é o caminho? A cultura nos coloca numa situação de que o cristão se opõe à cultura, ele é contra, né? Boa parte, né? Uma das grandes críticas ao movimento evangélico é que ele muitas vezes não é a favor de nada, é contra. Ele é contra qualquer coisa, é um movimento reativo, não tem proposta, não quer construir, fica esperando alguém fazer alguma coisa, ele é
é a teologia do zagueiro feroz. Ele fica na área só esperando o sujeito errar para ele quebrar a perna dele. Então, é complicado, né? O cristão da cultura, né, que reflete aquilo que faz parte dessa realidade, o cristão que se coloca acima da cultura, ou o cristão que estabelece uma relação de paradoxo com a cultura, ou o cristão como agente transformador da cultura. É claro que nenhum desses elementos é absoluto. Sem dúvida, a fé cristã tem um paradigma tal que vai confrontar a cultura. Em outros aspectos, ela não tem qualquer questão de oposição à cultura. Nós temos elementos que simplesmente não têm qualquer pertinência de discussão mais intensa. E claro que ela também funciona como agente de transformação. Mas é necessário considerar isso como um elemento vital e extremamente importante na nossa caminhada para a construção de uma proposta que entenda a teologia, a história e a construção do que a gente pode chamar de uma teologia equilibrada dentro da nossa realidade. Para isso é importante entender algumas coisas, como a espiritualidade pentecostal e o seu significado. Não sei se vocês têm ideia disso, mas as Assembleias de Deus brasileiras, que começam com missionários suecos, está entre quase que a maior, ou entre as maiores denominações evangélicas da história e do planeta. E é interessante pensar nisso, por quê? Porque a caminhada do movimento pentecostal, às vezes é entendido à distância, né, porque esse movimento não representa a teologia, e chama atenção por alguns aspectos vitais interessantes. Diferentemente, por exemplo, de uma abordagem da proposta de entendimento cristã essencialmente marcada pela força da razão, sob a égide de um racionalismo iluminista, essa proposta sempre foi intensamente existencial. A ideia era do encontro profundo e até para a maior parte dos brasileiros que não compartilhavam de uma percepção europeia da realidade, ao entender ou ao receber uma percepção do universo da fé a partir de uma experiência intensa de ressignificação da vida à luz do Evangelho e de reconstrução da realidade, teve um impacto que, historicamente, boa parte das denominações do contexto tradicional nunca entenderam muito bem. Mas, surpreendentemente, esses movimentos, a gente tem o Luigi Francescon, da Congregação Cristã, que eu peço desculpas por apenas mencionar, porque aí seria uma outra aula um tanto mais demorada, porque é um outro fator peculiar, mas deve nos chamar a atenção no sentido de entender por que, num certo sentido, esse tipo de espiritualidade teve um impacto muito grande dentro da realidade brasileira e faz parte de uma espécie de construção de brasilidade no eixo religioso. E a gente não vai entender muita coisa sem passar por isso. Por incrível que pareça, um dos maiores estudiosos desse assunto foi um suíço chamado Hollenweger, estudioso que escreveu uma enciclopédia gigante a respeito do movimento pentecostal no mundo, incluindo a experiência brasileira. E aqui, eu sei que você precisa de uma oração forte para entender, tá? O gráfico está, inclusive, em línguas estranhas aí, né? Mas ele vai mostrar para a gente uma coisa curiosa e que é muito pertinente para a nossa realidade. Por exemplo, o movimento pentecostal, quando começa na América do Norte, ele representa uma relação de tensão promissora entre as igrejas afro-americanas e as igrejas americanas tradicionais anglo-saxãs. É no pentecostalismo que as barreiras raciais vão ser primeiramente vencidas. William Seymour é uma das referências nessa caminhada. E ele coloca, né,
a tradição religiosa afro-americana, né, afro-americana, que tem a ver com essa cultura de base que encontra a partir da espiritualidade wesleyana metodista que bebeu de fonte católica e da reforma e faz parte do movimento Holiness, que não se entende a tradição pentecostal sem esse movimento e com uma série de elementos que dificilmente a gente consegue separar nessa salada de fruta bem diversificada, né? Tem desde morango a limão, goiaba e manga bem doce. Então tem elemento católico, evangélico, crítico, ecumênico, dá origem, né, a esse pentecostalismo, que acaba depois por um processo de fragilização desse pensamento racional iluminista, fazendo com que as igrejas históricas não tenham como conter a onda daquilo que vai ser entendido como movimentos de renovação. Isso é importante para a gente entender que, de certa forma, esse é um fenômeno religioso, social, que se desdobra nos nossos ambientes, mas é uma das marcas definidas da própria cultura. Surpreendentemente, surge um mundo diferente nesse cenário. Em vez de depender do contexto do movimento Holiness, essa, digamos, caminhada de uma espiritualidade intensa encontra um mundo que interpreta a vida muito em função do sucesso do pensamento ligado ao capital. O que significa isso? Significa que, diferentemente dessa separação, desse distanciamento que a gente tinha, né, que é uma separação entre espiritual e não espiritual, agora não. Agora esse elemento vai ser englobado. O indivíduo não busca mais uma espiritualidade para fugir, vamos dizer, entre aspas, do mundo, mas para conquistá-lo. E tudo aquilo que o pensamento triunfante do neoliberalismo, do mundo do capital, parece oferecer como alternativa de vida considerada melhor, agora é incluído na espiritualidade e destinado aos menos favorecidos. E surge, no final da década de 70, aquilo que a gente conhece como teologia da prosperidade e precisa ser estudado e entendido, e bem de perto, porque isso atinge diretamente a vida de milhões de pessoas, especialmente na realidade brasileira. E aí você vai ter o que eu gostaria de chamar aqui, né, essa conexão que eu diria que seria inesperada 1 ou 2 décadas antes, entre o místico e o capital. E isso é um desafio, né, e muito grande para as igrejas históricas, mas é uma lição de casa que precisa ser entendida, porque, num certo sentido, apesar de toda a crítica pertinente a este movimento, o seu apelo maior está no fato de que o indivíduo parece crer na possibilidade de superação de um fatalismo socioeconômico a partir de um elemento inspirador dentro dessa nova espiritualidade que, inclusive, no meu entender, é um rompimento, uma ruptura em relação ao pentecostalismo anterior. Tudo isso passa por um caminho de busca de espiritualidade intensa, de busca de uma condição de vida que represente uma espécie de caminhada adequada perante Deus e a vida, e no refinamento do entendimento da sua própria identidade. O que isso traz para a gente? Uma coisa curiosa, chamada o apelo do judaico. Quando alguém ouve isso, e fala, mas tudo aí, tem um monte de gente maluca aí, que agora está querendo virar judeu. E parece apenas uma questão de meramente legalismo, de pensamento, mas a coisa é muito além disso. O que acontece? Na nossa tradição histórica, nós temos a percepção da nossa origem de fé ligada à inspiração da Europa e da América do Norte. Grande parte dessa população brasileira comum não tem essas conexões, nem históricas, nem culturais.
Mas, de repente, o indivíduo descobre que o sobrenome dele é Pereira, é Ferreira, é Oliveira. E alguém já disse que, no fundo, ele tem uma origem judaica. Então, ele que nunca teve um verdadeiro pedigree reformado, um pedigree extraordinário, diz, olha, eu sou parente de Abraão. E Abraão é pouco, sou parente de Jesus. O primo aí, talvez um pouco distante, que houve nesse negócio, e tem essa história do Brasil, os cristãos novos, quer saber de uma coisa? Eu vou achar essa raiz importante que tem um aspecto fundamental, porque nós não temos herança histórica suficiente. Nós não temos raízes que parecem, vamos dizer, nos trazer uma inspiração maior. Então, essa busca, ela passa por um caminho que a idealização do mundo, por exemplo, anglo-americano, o germânico, ela é trocada por uma idealização de Israel. A herança teológica predominante na construção do evangelicalismo brasileiro, ela foi de perfil dispensacionalista e scofieldiano, que, por definição, dava a Israel um lugar muito peculiar na construção escatológica. Isso, certamente, faz parte dessa caminhada e, no fundo, tem a ver com uma busca de identidade. Eu, como vocês bem sabem, tenho muito contato com esse ambiente, com essa cultura judaica, e eu vivo no meio de um caminho difícil de explicação, porque em Israel várias pessoas me perguntam, professor Sayão, o que está acontecendo aqui? Né? Por que essas pessoas estão fazendo isso? E aí explicar um para o outro e o outro para um é um desafio que não funciona nem em hebraico, nem em português, nem em qualquer língua. Né? Uma das últimas novidades curiosas é o talit cor-de-rosa para mulheres fazerem oração em hebraico. E os judeus até hoje não conseguem entender o que está acontecendo. Esse ambiente da realidade brasileira, que é pertinente a essa discussão, trouxe uma discussão muito importante que envolve a questão da teologia e o enfoque social. Nós temos uma herança que passa por um histórico de escravidão, de colonialismo, de uma série de dificuldades, de uma construção que todo mundo sabe muito bem o que significa Casa Grande e Senzala. E como esse ambiente de convivência social tem uma série de elementos que devem ser superados e que isso não é fato conseguido. Então, no ambiente brasileiro, e a gente sabe que um dos protagonistas disso foi o famoso Leonardo Boff, né? E também na América Latina, num desdobramento que surge a partir do Concílio Vaticano II, e depois na Conferência do CELAM surge a teologia da libertação, que, claro, qualquer pessoa de perfil de uma teologia ortodoxa vai dizer, olha, tem vários problemas nessa construção teológica, mas o fato é que tem um desafio social diante de nós. E esse desafio social vai trazer essa discussão de sensibilidade diante da pobreza, né, que inclusive vai ser um dos fatores para, por exemplo, o surgimento da teologia da missão integral. Deus favorece os pobres, a hermenêutica, né, como é bem colocada, né, a partir do próprio leitor. A igreja precisa olhar a coisa da perspectiva sociopolítica e libertar os oprimidos do sistema. Houve o que nem todo mundo tem atenção, a influência da teologia da esperança. Richard Shaw e Jürgen Moltmann foi um dos construtores do paradigma que vai dar origem à teologia da libertação e à teologia política. E nós sabemos aí dos nomes que eu já mencionei, Gutierrez, Segundo, Boff, Bonino. E mais recentemente, essa questão teve desdobramentos para teologias de minorias e discutindo hoje também a questão de gênero, um dos elementos que fazem parte dessa situação que nós encontramos aí. Diante disso, lembrando, nessa construção de teologia, nós não podemos esquecer de teologia e escritura, a gente vai chegar lá, desafio filosófico, identidade e cultura, realidade social, o místico e o existencial sendo considerado. Um dos problemas sérios do mundo em que vivemos,
com essa limitação de percepção é que as pessoas vão construindo, a partir de um enfoque único, sem uma visão mais ampla da realidade, construindo a sua ilha separada. E hoje, no clima bélico e polarizado, a gente tem as ilhas virando verdadeiros castelos de oposição, sem entender por que uma perspectiva surge, qual é o elemento que ela considerou vital e significativo, e como ela construiu tentando absolutizar a sua leitura sem querer conversar. Nesse arquipélago de isolamentos e dificuldades, a gente precisa ver se conseguimos construir pontes favorecedoras de um entendimento da responsabilidade completa daquilo que envolve essa relação de desequilíbrio. E é interessante o fenômeno de ordem prática e eclesiológico que a gente enfrenta hoje. O que a gente tem? Duas coisas que chamam a atenção. Um é o surgimento das mega churches e a lógica do estádio. Por que será que isso é tão forte? Parece que nessa cultura de vazio existencial e de grande isolamento do indivíduo, existe uma sensação de desamparo profundo que parece ser aliviada com um sentimento de possível pertinência ao todo. E aí você quer estar dentro do ambiente grande, que parece refletir o todo, parece a busca do uno, né? Parece uma coisa. Então, de certa forma, é curioso como em pouco tempo nós temos hoje mega estádios, né? E inclusive tem um fenômeno curioso, que é relativamente recente, que é a igreja multisite, né? Que você tem aquela referência maior que parece ser o Cabo da Boa Esperança, e ela se multiplica e as pessoas então todas se conectam porque pertencer a um movimento, ou um grupo, ou uma igreja que parece ter a força do holofote midiático e, ao mesmo tempo, completar essa sensação de todo, nos faz sentir que, de alguma maneira, nós estamos devidamente inseridos. Então, grande parte das mega igrejas foram criadas pelo rádio, pela TV, pela internet, e essa interação é algo que necessariamente precisa passar pela nossa reflexão. Enquanto existe esse senso de pertinência, curiosamente existe a individuação e o mundo digital. Ao mesmo tempo em que o indivíduo pertence a uma realidade ampla e grande, ele não pertence a nada, ele é refém de si mesmo. Essa é a grande dificuldade. Ser pastor de uma igreja batista, o indivíduo é membro da igreja. O que significa isso? Muitas vezes, nada. Ele está lá, a família dele é de lá, mas a cabeça dele, o indivíduo vive intensamente o mundo interior. Hoje, você está numa sociedade onde o sujeito está muito próximo de quem está muito longe de quem está próximo. E esse processo de individuação, de fragmentação ampla, é um grande desafio que precisa nos levar a pensar como é que a gente vai caminhar nessa proposta de entendimento do que está acontecendo à nossa volta. Diante desse cenário que passa pela filosofia, que passa pela construção da teologia, que passa pela realidade cultural e pela realidade brasileira e por esses fenômenos sociomidiáticos, a gente dá um resumo aqui mais ou menos do que desequilíbrios principais estão presentes diante da realidade. Visão dualista traz o desprezo do mundo. O individualismo traz o desprezo do social. A religião de mercado, que é uma verdadeira rendição a Mamon, traz, acho que, o desprezo de tudo. O misticismo, o desprezo da razão e da teologia. O denominacionalismo, o desprezo da unidade, das relações de proximidade com outros que poderiam construir junto. O formalismo e o tradicionalismo, o desprezo do criativo. Uma coisa curiosa, como a gente vai ver, por exemplo, na reforma,
Quando ela surge com uma força de construção artística. Você tem pintores, você tem literatos. Hoje você tem um movimento religioso que parece não construir muito. Crise de ética, desprezo da moral, alienação, desprezo do contexto e da realidade. Espiritualidade importada, desprezo da cultura. Isso faz parte de um processo de pasteurização da fé. A gente precisa achar o que foi que deu certo na Colômbia. O que deu certo na Coreia? O que deu certo na Alemanha? O que foi feito nos Estados Unidos? Pega o pacote e puf, joga aqui dentro. Nem se importa com o que está... né? Eu me lembro que eu visitei uma grande igreja na América do Norte e eu vi um líder falando, queria entender o contexto, e ele diz, you have to unpack and repack everything you are hearing here. Quer dizer, você tem que desembrulhar e depois embrulhar, pacotar de novo tudo que você está aprendendo aqui. E parece que ninguém estava ouvindo esse conselho, simplesmente querendo comprar um pacote que parece pragmaticamente útil e jogá-lo no grande mercado religioso. Fatalismo. Interessante como tem surgido um tipo de mentalidade teológica mais conservadora que coloca como suprema a soberania divina. E por definição, soberania divina é um fator teológico importante. A questão não é essa. É a questão como é que essa apropriação, em que ambiente ela cai. Historicamente, a tradição luso-brasileira sempre flertou com o fatalismo. Não tem jeito, é assim mesmo. Pau que nasce torto, morre torto. Não há o que fazer. Quando o mau uso da ideia da soberania de Deus cai numa população que tem receio de ser sujeito da história, de que tem receio de errar, de lidar com suas próprias escolhas indevidas e entendendo que qualquer coisa que aconteceu no final das contas é responsabilidade e ação divina e ele não tem nada a ver com isso, esse resultado não sai da melhor maneira que poderia sair. Existe até uma herança islâmica na Península Ibérica, né? Você sabe que fado tem a ver com fatalismo no final das contas, onde essa visão negativa da vida pode encontrar o medo da liberdade associada à responsabilidade. E o ultraconservadorismo, que também acaba sendo uma espécie de suposta proteção da verdade que tem mais a ver com o desprezo da razão e não reflete a proposta bíblica. Portanto, a gente pergunta, de onde vem esse desequilíbrio? O desequilíbrio surge quando nos afastamos da referência bíblica. E referência bíblica aqui, leia-se o texto na sua amplitude, com a sua diversidade literária, com sua riqueza. E quando, nesse mundo limitado, a gente escolhe uma referência X e passa a fazer um corte limitador no texto, certamente seremos prejudicados. O desequilíbrio surge quando a igreja prioriza o secundário. Isso aqui é a primeira igreja do Twitter, um lugar para todo mundo pregar, né? Ou seja, é curioso como coisas vitais e essenciais da fé, elementos dos quais não se abre mão, passam para segundo plano e as pessoas começam a brigar e a discutir coisas absolutamente secundárias. O desequilíbrio surge quando a igreja polariza uma ênfase da fé. A questão não é simplesmente se aquele tema tem pertinência ou valor. O problema é como ele serve de arma de conflito. Vocês sabem, eu viajei por mais de 20 países europeus. Uma das coisas, quando você começa a conversar com essas pessoas e tenta falar um pouquinho da fé, imediatamente ele diz, como isso pode ser sério se aqui na nossa história tanta gente matou o outro por causa de um determinado pensamento A ou B. Então existe uma espécie de ressaca da má espiritualidade na construção de uma história social, que é um desafio muito grande.
O desequilíbrio surge quando a igreja perde a noção da submissão do que importa. Quer dizer, as referências mais importantes da fé, a referência da Escritura, a referência da missão, aquilo que é paradigma de amar a Deus, amar Cristo, amar o próximo, começa a perder relevância e as pessoas passam a levantar outras bandeiras e nós não temos diretriz. E esse desequilíbrio surge quando a igreja se degladia e perde relevância do mundo. Conversando com pessoas seculares e de certa forma distanciadas da realidade da igreja, eles têm a seguinte impressão, ao que me parece, que aqui está um grupo de pessoas que se entende como um grupo de pessoas especiais em relação ao mundo, que não está nem um pouco preocupado com o sofrimento e com a dificuldade que as pessoas têm à sua volta, e eles não têm intenção de fazer nada em benefício da comunidade. Então, se essa percepção não nos atingir, e nós não entendermos essa caminhada, certamente alguma coisa precisa mudar. E para finalizar, eu queria apenas destacar uma tentativa de apresentar aqui uma conversa do passado com tendências de hoje e o que a gente pode imaginar como um caminho de vitória sobre os desequilíbrios, o que seria uma igreja focalizada na missão. Uma igreja que apenas repete o passado, que apenas entende que devemos pensar numa tradição denominacional, ela escolhe o seu pastor como um capelão, os membros serão pacientes necessitados, o papel do pastor é consolar as pessoas e que se espera que ele faça visitação. Somos um pequeno povo muito feliz, e é isso. Uma igreja que se rendeu ao admirável mundo novo se tornou uma igreja empresa, que agora ela olha para a sociedade consumista e o pastor não precisa entender teologia, fazer cursos com o professor Jonas, Kenji, aí Marcos, William, States, não tem necessidade de Luciano, Saião, tudo é perda de tempo, você tem que entender de gestão. Você é o CEO do Senhor, né? Os membros são clientes que precisam ser satisfeitos. E o papel do pastor é causar impacto emocional e social. E a expectativa são grandes reuniões, eventos para arrebanhar essas pessoas. Outras igrejas se tornaram predominantemente políticas, fazendo uma leitura da teologia exclusivamente de perfil sociológico. Então elas acabam tendo uma visão partidária, seja de qualquer tipo. O pastor se torna um político de massa, os membros são ativistas, hoje, nesse ambiente que nós temos, está muito presente. O papel é mobilizar membros para causas escolhidas e se espera que ele tenha articulação nessa área. Em vez de ver a igreja na sua condição, na sua natureza de estar comprometida com a missão, onde se vê o pastor, conforme Efésios 4, como mentor e mestre, os membros devem ser discípulos e seguidores, não meramente associados. O pastor deveria ensinar, equipar e treinar. Inclusive, na eclesiologia neotestamentária, você tem, na verdade, o presbitério, né? Você tem o grupo de pessoas e não um indivíduo, não o coronel de Cristo que determina tudo. E a expectativa é ensino para capacitação. Diante da realidade do mundo à nossa volta, a igreja que se coloca como mero hospital, tudo que tem lá fora é inimigo da fé, é o mundo. Nós não podemos, eu fico pensando, um dia eu estava, inclusive, gravando um determinado programa e o indivíduo foi me gravar e eu resolvi fazer uma reflexão sobre a música do Scorpions, Still Loving You. E aí o indivíduo falou, mas eu não posso, na minha comunidade é proibido ouvir música do mundo. Eu falei, mas essa música tem uma mensagem muito boa. Melhor o hino nacional, que diz que a gente tem a pátria amada e idolatrada, salve, salve. E que a gente deve colocar o peito à própria morte. Eu acho que o Still Loving You, nesse aspecto, está um pouquinho mais razoável, na minha percepção. Pode estar errado, mas eu acho assim.
Mas qualquer coisa que não for do ambiente interno é inimigo. Música boa é até o século XIX. Bach já é quase um pós-moderno. A gente tem que tomar cuidado. O alvo final é o bem-estar. Nós estamos felizes? Estamos. E a palavra-chave é manutenção. Vamos continuar sendo o que sempre fomos. Na igreja, a empresa não. Aliado, o mundo é, a cultura é aliado que permite estratégia e ações. Aí o pessoal faz qualquer coisa. A gente pega o elemento e usa do ponto de vista do marketing. O estilo musical, música gospel com todos os seus contornos que vocês conhecem. O alvo final é números. E o que importa é a satisfação do cliente. Então você não vai falar, não vai pregar nada que incomode ninguém, senão você deixa de receber. É um comprometimento. Política, a igreja se torna algo ligado a uma ação mobilizadora entre quem tem poder e quem não tem, dominados e dominantes. O estilo musical é popular, mobilizador. Alvo final, ação política, a palavra é engajamento. E, na visão missional, a igreja ela tem a cultura confrontada pelos valores da fé, mas, ao mesmo tempo, essa cultura, como em Atos 17, ela serve de ponte para a contextualização. O estilo musical deve ser contextualizado para você comunicar o que vai ser recebido. O alvo final é maturidade. Chegar à estatura de alguém que cresceu. O bom pastor é o que faz os membros se desenvolverem e caminharem na sua vida como cristãos e cidadãos. E a palavra-chave é missão. Terminando, no sentido mais profundo, para lidar com isso, nós precisamos, sem dúvida, de um retorno às Escrituras. E aí o grande teólogo Dom Pedro II, né, grande referência aí, gosta de citá-lo, porque na história do Brasil teve o seu papel e era um homem que lia a Bíblia todos os dias e a amava. Salmo 119 diz, como eu amo a tua lei, né? Não é só entender a Bíblia, alimentar-se dela, é beber e é amar. E com uma espiritualidade que envolve mente, coração, né? Essa dissociação não faz sentido, e envolve ação, mente, coração e mãos. E, por último, para refletirmos a proposta que envolve a chegada do reino de Deus. A proposta do reino é ser sal e luz, seu desafio para nós na construção de teologia que se desdobra em prática. Isso envolve reflexão contra todo obscurantismo e postura negativa, missão contra uma atitude de renúncia à responsabilidade, espiritualidade, claro, porque não é porque você está fazendo teologia na faculdade, você agora está lendo livros complicados e se tornou um pensador, que você pode abrir mão da sua espiritualidade e devoção diante de Deus, e compaixão, que é graça concreta diante de quem sofre. Que Deus nos abençoe nessa noite. Amém.